Oi, gente, tudo bem? Bom, como eu havia dito pra vocês, hoje a gente vai falar sobre as teorias evolutivas, né? Então, principalmente as ideias de Darwin e Lamarck, que são os nossos dois principais cientistas, né? Que ao longo do tempo escreveram as teorias evolucionistas, tá? Então, vamos lá. Quem foi Charles Darwin, tá? Darwin nasceu dia 12 de fevereiro de 1890, tá? Na Inglaterra, e ele cursou medicina e teologia, porém ele passou a se interessar pelos estudos de plantas e animais. Na verdade, o que acontecia assim, Darwin veio de uma família muito religiosa, e a ideia do seu pai era que ele cursasse medicina. Entretanto, Darwin não gostou muito da faculdade de medicina, porque o interesse dele era a parte ambiental, ele gostava muito das questões de estudo das plantas, dos animais e de estudar os fósseis, né? Ele criou, então, a teoria da evolução, tá? Com destaque para o processo de seleção natural que a gente vai falar hoje, tá? Mas isso, obviamente, essa criação, essa ideia da teoria da evolução, ela veio depois de muitos estudos e de uma viagem muito importante que ele fez a bordo, né, de um navio chamado HMS Beagle, né, que ele percorreu Rio de Janeiro, Galápagos, Patagônia, Cidade do Cabo, Nova Gales do Sul. Então, assim, o que aconteceu, na verdade, foi que ele chegou a entrar no curso de medicina, não gostou, ele gostava muito da área ambiental e resolveu fazer uma viagem, pagou pela sua viagem para ele poder realmente ir, o cara, né, do dono do barco lá da embarcação, do navio, né, do barco é duro, mas assim, do navio, já ia fazer essa viagem, ele pagou a estadia dele e foi junto com o cara. A evolução, então, hoje dita com esse nome, ela é uma área da biologia que estuda a biologia evolutiva, né, cujas compreensões traz inúmeros e avançadas informações para outras áreas, como, por exemplo, a medicina e a agronomia. A evolução consiste, então, em mudanças nas características de uma espécie ao longo das gerações e do tempo. Tais alterações nem sempre são positivas ou geram benefícios para os organismos. Então, assim, toda vez que a gente pensa em padrão evolutivo, a gente pensa em características benéficas. Só que a evolução não trabalha com benefício, tá? Existe uma área da evolução que é a seleção natural, que aí a gente está levando em consideração que características mais adaptáveis a ambientes permanecem e aquelas que são menos, elas são retiradas. Tudo bem. Só que muitas vezes algumas características que não são benéficas para os indivíduos acabam permanecendo na população por uma questão aleatória, tá? Não tem uma justificativa. Isso a gente chama de deriva genética, a gente vai ver mais pra frente, mas são alterações, né, que, por exemplo, causam doenças que não causam benefício pro indivíduo, tá? Mas mesmo assim elas acabaram sendo fixadas na população. Enfim, tá? Então a evolução ela não trabalha com benefício, tá? A evolução trabalha com características que o ambiente tem capacidade de selecionar. São características que a base da evolução é a genética, então são alterações genéticas que conferem alguma certa adaptabilidade ao ambiente a longo prazo. A evolução também não trabalha com a seleção propriamente do indivíduo, tá? E sim de uma população, tudo bem? Bom, adaptações ao ambiente, tá? Adaptações são mudanças que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos. O processo de adaptação consiste na capacidade do organismo de se reorganizar orgânica e funcionalmente, permitindo o aumento do potencial de sobrevivência e produção. Exemplo, cactos, tá? Quais são as adaptações que o cactus tem em relação ao ambiente onde ele vive? Então, nós temos folhas modificadas em espinhos para evitar a perda de água, visto que ele está no ambiente seco. Caule, responsável por armazenar água além de fazer fotossíntese, visto que ele está no clima seco. E as raízes espalhadas horizontalmente na superfície do solo, permitindo então que ele capte a água da chuva. Como não tem raiz, não tem água profunda no solo, ele capta a água da chuva que cai de forma superficial. Então, isso são adaptações que ao longo do tempo foram sendo selecionadas. A seleção natural ela trabalha com essa característica também, né? Se eu tenho um indivíduo mais apto que o outro, é que ele tem mais chance de sobreviver no ambiente, tá? Só que antes dessa questão do Darwin e tal, a gente teve outro cientista que foi o Lamarck. Ele viveu, né, escreveu o livro dele, ele viveu em 1790 e qualquer coisa, mas ele escreveu o livro dele em 1809, tá? O Darwin veio depois dele. Então o Lamarck afirmava que as espécies mudavam ao longo do tempo e transformavam-se em outras espécies. Nessa parte, o Lamarck estava certo, né? Porque o que na verdade é o processo evolutivo? Uma espécie se torna mais adaptada, aí gera
né, aquelas, pode se bifurcar em duas espécies diferentes, dependendo da pressão ambiental que tá sofrendo ali. E hoje em dia a gente sabe que todas as espécies vieram de um ancestral em comum, né? Então elas se transformam ao longo do tempo mesmo. Então ele explicou a primeira vez o mecanismo de mudança dessas espécies. Qual foi o problema de Lamarck? Ele errou na hora de explicar, tá? Então a ideia dele era boa, só que na hora que ele foi explicar, aí ferrou tudo, tá? Lamarck acreditava que os diferentes tipos de animais faziam parte da sequência de transformação a longo prazo, né? Sempre buscando aqui, no caso, uma melhoria. O que eu acabei de falar, que a evolução não visa melhoria, né? Presumia que organismos mais simples teriam surgido por geração espontânea, e aí foi outro erro dele. A geração espontânea trabalhava com a ideia de que, por exemplo, um pedaço de carne poderia originar uma mosca, né? A gente sabe que isso é impossível, é porque a mosca bota ovos lá, e aí por isso que a larva surge na carne, tá? E ascendiam, ou seja, ele progredia numa escala de perfeição, né? E chegava até os humanos, que eram o organismo mais perfeito aí do mundo, mas a gente sabe que não é bem assim o negócio. Foi o primeiro a defender o transformismo em contraposição ao fixismo. Fixismo era a ideia da igreja, né, que todos os organismos eles nasceram como são, né, como Deus criou, então é daquela forma e pronto, eles não tiveram um processo evolutivo, e o Lamarck, ele falou que não, que as espécies sofriam uma certa transformação aí ao passar do tempo, tá? Então essa foi a primeira ideia dele. Acontece que ele explicou mal explicado essa história, né? Então ele dizia que as mudanças em determinado ambiente causavam a necessidade de modificação nas espécies. O que a gente sabe é assim, né? As espécies têm uma variação genética e elas se adaptam diferente ao ambiente. Se eu tenho uma condição genética que é mais adaptada àquele ambiente, eu permaneço no ambiente. Se eu não tenho, né? Cai fora. Só que ele disse que não, que o ambiente provocava mudanças no indivíduo e não o indivíduo era mais apto para o ambiente. Percebem que tem uma diferença entre isso? Então ele falava da lei do uso e desuso, né? O uso mais frequente de um órgão ou estrutura faz com que ela se desenvolva, gerando hipertrofia, e o seu desuso levaria então à atrofia, tá? Então essa é a ideia de Lamarck. Por exemplo, a girafa tinha a comida mais baixa, né? Então ela tinha um pescoço mais curto e tal, beleza. Aí, de repente, começou a se acabar os alimentos mais baixos e só ter alimentos mais altos. Então ela esticava o pescoço para poder comer mais alto. E aí, com o tempo, os cílios dela foram nascendo com o pescoço maior e assim por diante. Então, usava mais, hipertrofiava, passava a informação para prole. Uma outra questão é o caso do peixe cego da caverna, né? E porque ele não usava o olho, porque todo animal para enxergar precisa de luz, e no fundo da caverna não tem luz, então ele não precisava do olho, então para que passar, né, essa informação de ter um olho para a próxima geração? Então ele não passava essa informação. Então assim, ó, a ideia de Lamarck, vou fazer o contraponto para vocês entenderem. A ideia de Lamarck, então, era que esse animal, tá, a espécie ancestral desse animal, ele tinha um olho, só que esse olho não era utilizado, e esse olho então atrofiou. E aí a próxima geração nasceu sem olho. Qual que é a ideia de Darwin para isso? Temos vários peixes diferentes que habitam aquele ambiente. Por um acaso, um deles nasceu cego, tá? Essa espécie nasceu cega. E para ele acabou sendo vantagem naquele ambiente. Por quê? Porque o olho gasta muita energia pra gente manter, né? A estrutura do olho, a informação visual, ela gasta muita energia no corpo. Então, por que esse animal, né, vai ter olho se ele não usa, né, digamos assim? Então, acabou sendo mais vantajoso para o ambiente o animal não ter o olho, tá? Então, observem a diferença. Para Lamarck, era um ambiente que induzia ele a atrofiar esse olho. Para Darwin, não. Por um acaso, um indivíduo da espécie não tinha a visão e acabou sendo mais adaptado àquele ambiente e permanecendo, enquanto os outros morreram e ele teve a prole, que acabou nascendo cega também, tá? Então essa seria mais ou menos a ideia. E uma outra questão é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que alterações provocadas em determinadas características são passadas de geração em geração. Então era como se uma pessoa lá bombada da academia, o filho dele nascesse bombado também. Não acontece, porque são características que são adquiridas durante a vida. E a gente não sabe que é assim, né? Porque se fosse assim, tava muito fácil. Bom, qual que é a concepção de evolução de Lamarck, então, tá? De acordo com a terminologia mais moderna, Lamarck acreditava em uma progressão ortogenética.
tá? Isso significa que ao longo do desenvolvimento do indivíduo, há uma sequência única no curso evolutivo. O naturalista também defendia que poderia haver adaptações aos ambientes e que essas adaptações eram, então, transmitidas para a próxima geração. Atualmente, então, as ideias de Lamarck, elas não são aceitas pela ciência, justamente por esses fatores aí, né, que ele acabou se confundindo um pouco na hora de escrever. Então, pois sabe-se, então, que essas características modificadas pelo uso e desuso, elas não são transmitidas para os descendentes, né? Ainda bem, né? Porque se você perde um braço durante a sua vida, seu filho não vai nascer sem braço. Quanto aos exemplos das girafas, né, a gente tem outros exemplos, né? O okapi e a girafa são espécies diferentes que descendem de um ancestral em comum já extinto, tá? E aí, por uma diferença de ambiente onde os dois vivem, a girafa tem um pescoço maior e o okapi tem um pescoço menor, tá? O okapi é esse bichinho aqui, estranho, parece meio que um cavalo, uma zebra, sei lá. Bom, Lamarck considerava a adaptação como um processo necessário para o sucesso evolutivo dos seres vivos de um determinado ambiente. Sistema dicotômico, então, né? Permite identificar um ser vivo desconhecido com base nas suas características observáveis. E aí você consegue, então, saber qual é o padrão evolutivo e qual é a origem daquele animal, tá? Bom, para Darwin, então. Para Darwin, o principal agente que produz as modificações na espécie é a seleção natural, né? Então, os mais aptos permanecem no ambiente e os menos aptos são retirados. A Origem das Espécies, publicada em 1859, considerado os mais importantes da história da biologia, fala exatamente sobre isso, tá? E aí, ele considera que a base da evolução é o pool gênico, né? O conjunto de genes e alelos presentes em uma população. A diferença entre nós dentro de uma população permite, então, que uns sejam mais aptos que outros. Atualmente, sabe que a evolução é a modificação na frequência dos genes alelos de uma população ao longo de sucessivas gerações, né? Então, por exemplo, a frequência do alelo azinho pode ser 20% hoje, mas daqui a algumas gerações pode ser que ele seja mais apto que o azão e ele fique 80%, tá? O processo evolutivo significa de modo simplificado a mudança ao longo do tempo. Então, o mecanismo de evolução proposto por Darwin considera variações na anatomia e a fisiologia dos seres vivos, tá? Para conseguir compará-los e concluir que eles pertencem ao mesmo ramo evolutivo. Além disso, os indivíduos de uma espécie aumentam a sua densidade populacional em progressão geométrica, ou seja, aumentam muito rápido. Então, por exemplo, para gerar uma modificação no humano, demora mais, porque as nossas gerações são maiores. Então, por exemplo, uma pessoa só vai ter filho lá com, sei lá, vamos supor que uma pessoa tenha filho com 20 anos, né? Então, em 60 anos, eu tenho 3 gerações apenas. Enquanto um protozoário, a cada dia, eu tenho, sei lá, 2, 3 gerações, tá? Então, as modificações em organismos de reprodução mais rápida vão acontecer mais rápidos. E aquelas modificaçções de organismos de reprodução mais lenta vão acontecer mais lento, tá? Além disso, todas as espécies apresentam um tempo de geração, ou seja, o tempo necessário para que a célula se divida e a população duplique, né? Então, por exemplo, Paramécio se multiplica 600 vezes por ano. O que dá aí quase 2 vezes e pouquinho, né? Não, quase 2 vezes por dia, né? A Drosófila, a cada 14 dias, colocam 300 ovos, tá? Então, qualquer modificação neles vai ser vista de forma mais rápida, né? Na espécie. Os seres vivos não aumentam sua densidade populacional, né? Até porque, da mesma forma que a geração é rápida, né? Eles produzem filhos rápidos, eles morrem rapidamente também, né? A população humana, as gerações elas demoram mais, mas a sobrevida nossa é maior, tá? Há fatores que impedem esse crescimento. Então, primeiro, disponibilidade de crescimento e espaço, tá? Então, é limitado, não é para todo mundo. Predadores naturais, no nosso caso a gente não tem, mas as outras espécies têm. Parasitas, nesse caso a gente tem, tá? Então, infelizmente, pensando do ponto de vista biológico, bem chulo, assim, mas, por exemplo, doenças parasitárias, como é o caso, sei lá, Covid, caso do H1N1, do caso da varíola, enfim, todas essas doenças que geraram um problema muito grande mundial, eles acabam servindo como controle populacional, tá? Competição intra e interespecífica, então entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes pelo mesmo ambiente em algumas situações. Qual que era a ideia de Darwin, então, sobre o pescoço da girafa? Então, eles acreditavam que os ancestrais da girafa apresentavam pequenas variações no tamanho do pescoço, né? Então, pescoços menores, médios e maiores. E aí, aqueles animais que tinham pescoço maior, quando o alimento na parte inferior acabou, elas tinham mais vantagem adaptativa. E acabaram, então, permanecendo no ambiente, e aquelas que não, acabavam morrendo, tá? Um outro exemplo de abordagem de adaptação darwinista, por exemplo, a língua comprida do tamanduá,
desenvolvida em resposta às necessidades alimentares desse animal. O tamanduá usa a língua para capturar formigas, colocando a língua, dentro de ambientes estreitos. Então, aqueles que tinham a língua maior acabavam permanecendo no ambiente, e os que tinham a língua menor, não, tá? Então, é uma questão de adaptação em relação ao ambiente, não o ambiente induzindo a adaptação, tá? Um outro fator da ideia evolutiva de Darwin é a questão do mimetismo e da camuflagem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um bichinho, um lagarto, tá? Bicho-folha, bicho-pau, tá? Aqui é uma coruja, tá? Aqui... Tá até difícil pra gente ver onde é que tá o bicho, gente, mas... Aqui, ó, a serpente aqui. Ah, não, é um lagarto. É um lagarto, tá? E aqui a gente tem uma outra coruja branquinha, tá? Então, a gente tem adaptações ao ambiente. Adaptação é uma questão central da teoria da evolução. O mecanismo evolutivo depende principalmente da seleção que o ambiente realiza sobre a variabilidade genética da população, tá? Assim, as espécies com características que as tornam capazes de sobreviver e explorar melhor os recursos naturais acabam permanecendo no ambiente, e aquelas que não são retiradas, tá? Um caso, por exemplo, desse animal aqui. Então, crânio resistente, músculo desenvolvido, osso ióide flexível, extensão da língua para fora. Os pés permitem maior fixação nas árvores, o bico é forte, a língua com ponta rígida e o final da espinha curvado para fazer com que as penas e a cauda atuem como apoio. Tanto é que Darwin percebeu isso na ilha de Galápagos, onde tinham vários tentilhões, e são várias ilhas, né? E cada uma das ilhas, o tentilhão tinha um formato de bico diferente. E isso era de acordo com o tipo de alimentação que ele tinha, tá? Que ele tem, na verdade, né? Porque os tentilhões existem na ilha também, tá? Por exemplo, um outro tipo de adaptação à seleção natural, né? As aves migratórias, que no inverno elas migram, né, para a região sul. E elas voam sem parar por 2.400 quilômetros, a velocidade de 40 km por hora durante 60 horas. Por que elas conseguem fazer isso? Porque elas têm grandes depósitos de lipídio. O lipídio é gordura mais leve, então elas conseguem voar a grandes distâncias, tá bom? Bom, antes da gente continuar, então, na nossa live, façam as atividades e nos vemos na live.